Agora, o setor de meteorologia da Epagre-Ciran está prevendo para os próximos meses de 2023 um período com chuva acima da média. A primavera, que começa no dia 23 de setembro, vai ter influência de um fenômeno El Niño de intensidade forte. Isso aumenta o risco de eventos extremos com chuva forte na nossa região. E diante disso, vamos saber como está a preparação de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, na prevenção aos alagamentos que ocorrem anualmente aqui na cidade. Ao vivo, na bancada do nosso Jornal da Manhã, estamos recebendo o secretário de Infraestrutura da cidade, Jorge Sá. Secretário, bom dia, prazer tê-lo conosco, bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, e aos ouvintes da Jovem Pan. Secretário, quais ações já foram priorizadas para evitar que essas chuvas intensas, principalmente aquelas que ocorrem em curto espaço de tempo e principalmente que acabem ali juntamente naqueles horários de pico da maré, causem mais danos para os moradores aqui na cidade? Na realidade, o governo Adriano, ao assumir, estabeleceu um programa de limpeza de rios, valas e galerias, e na nossa avaliação esse programa vem ocorrendo com muito sucesso, já que nos 2 primeiros anos, 21 e 22, conseguimos fazer a limpeza de 300 quilômetros. Esse programa é um investimento alto do governo, porque a gente estabeleceu um número de equipes e de equipamentos suficiente para atender essa demanda do programa, que a gente espera que seja um programa permanente. Ficar como um novo modelo para Joinville. Tá? Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado, aumentado cada vez mais o número de equipamentos que estão trabalhando. Criamos uma equipe própria no sentido de coordenação, fiscalização. E é um trabalho fantástico e tem mostrado resultado. Fruto do que tem acontecido, o volume de chuvas que tem ocorrido, a gente tem sofrido menos exatamente por causa desse trabalho, desse programa que a gente considera fantástico. Quando o senhor fala nós temos sofrido menos, é que a gente ainda tem algumas regiões que têm esses desafios, né? Ao longo deste ano, por exemplo, a gente já noticiou pelo menos umas 3 vezes aqui, em algumas regiões, situações pontuais em razão do volume de chuva, e quando tem o casamento no popular, o sentido popular da palavra, maré alta com volume de chuva, a gente acaba tendo inundações ainda, alagamentos, melhor dizendo, área central, região até sul, enfim. Quais são as áreas que ainda são desafios para a prefeitura para que a gente tenha esse modelo funcionando, mesmo com todo esse volume de chuva previsto para a nossa região? Não, Marcos, o que eu te diria é o seguinte: a gente estabeleceu alguns critérios. Então, por exemplo, nós temos algumas categorias de rios que a gente estabelece limpeza mínima de 2 vezes por ano. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos trabalhando no Itaú, no Rio do Ferro e no Águas Vermelhas, sendo que no Itaú a gente já tinha feito a limpeza em junho, estamos fazendo agora em setembro. O Rio do Ferro em março, estamos fazendo novamente em setembro. O Águas Vermelhas também em fevereiro e agora em setembro. Somado a isso, o Rio Bucarém, o Ribeirão dos Peixinhos, o Bupeva, o Guaxanduba, o Morro Alto e o Jogarão. Então, existe essas bacias que a gente considera prioritárias e que a gente efetua, garante pelo menos 2 limpezas por ano. E fora os demais rios que a gente já vai realizando um trabalho muito grande. A nossa meta esse ano é para atingir 170 quilômetros, e esses 170 quilômetros representará uma limpeza em torno de 20 mil toneladas. Eu acho que isso é importante, porque o governo, houve uma determinação do prefeito Adriano no sentido de ampliar. Nós saímos de uma equipe de 6, que, só para explicar, nós temos um trabalho manual e mecânico. Tá? No manual, a gente estava trabalhando com uma equipe com 5 pessoas que são agrupadas. Hoje nós estamos trabalhando com o dobro. Tá? E a nível de equipamento, nós tínhamos uma balsa embarcada, passamos a ter 2. O que a balsa faz? Ele faz o trabalho onde você não consegue entrar manualmente, porque por causa da profundidade, ou a máquina não consegue em função da extensão de a máquina não possibilitar fazer a limpeza. Então hoje nós estamos trabalhando com 2 balsas embarcadas e ampliamos agora para 7 equipamentos, tá? Que são as famosas PCs, algumas até com braço alongado de 16 metros. Isso tem nos trazido uma garantia, tá certo, de que esse ambiente, esse fluxo que a gente chama, para que caso ocorra um volume muito grande, gere o mínimo de problema para a população. Então acho que isso é importante. É um programa que vem crescendo ano a ano.
com investimentos da Prefeitura no sentido de dar tranquilidade à população de Joinville. Secretário, um dos assuntos mais comentados pelo joinvilense nos últimos anos é a questão das obras do Rio Matias, né? E a gente sabe que ainda não foram concluídas. Mas, na opinião do senhor, né, as galerias estão ajudando a contento, né, a, enfim, deixar um pouco menos as cheias na área central da cidade ou não? Eu diria o seguinte, também um outro assunto que muito bem colocado é com relação às obras do Rio Matias. Hoje está em curso um levantamento técnico da situação das obras. Nós estamos fazendo uma videoinspeção, tá? Já tem um trecho que já foi concluído, e nessa videoinspeção está sendo feita uma análise estrutural e é uma análise da estanquidade das galerias. Isso é muito importante para mostrar as condições do que foi realizado. Tá? E o que a gente tem encontrado, alguns obstáculos, nós já notificamos algumas pessoas, porque é uma investigação por o que está debaixo da terra, e a gente acredita que, fruto desse trabalho e as correções que vão ser feitas, é mais um trabalho no sentido de diminuir ou minimizar problemas para a população. Secretário, a gente sabe, né, que, como o senhor já bem explicou no início do bate-papo, o governo atual tem esse compromisso, né, de trazer essa tranquilidade ainda mais, digamos assim, para os moradores, porque não há nada mais preocupante e grave do que você estar na sua casa e de repente a água invade a sua casa, destruindo móveis e tudo mais. Mas por outro lado, a gente acaba recebendo muitas vezes aqui a pergunta do ouvinte que, no sentido, por que o rio Jaguarão, por exemplo, que atravessa ali o bairro Anita Garibaldi, ele transborda mesmo sem a influência de maré alta? E aí o único motivo acaba sendo o grande volume de chuvas, porque a cidade é muito grande, né? Esta ação, ela consegue atender toda essa demanda num dia de chuva, por exemplo? Eu te diria o seguinte, as situações de alguns rios em Joinville, especificamente que você está citando, é que alguns rios houve invasões. Então a calha do rio ela foi reduzida. Esse é um problema grave em Joinville. É esse caso do Jaguarão? Então você tem mais alguns na Zona Sul principalmente. E o que a prefeitura está fazendo? Exatamente fazendo essa limpeza e em alguns casos desgastando com os proprietários ao longo do rio que invadiram e diminuíram a calha do rio. Eu acho que isso é um problema grave. A gente está fazendo um trabalho, além da limpeza, de levantamento, e vamos agir no sentido de recuperar essas calhas. Eu diria para você o seguinte, historicamente, o que precisa fazer em Joinville é recuperar o que no passado você tinha, calhas mais largas, para que o fluxo, tá? Para que você possa liberar o mais rápido possível a questão de quando você recebe um volume de chuva. Mas essa recuperação também não se faz com máquinas lá dentro, né? Esse é o grande desafio, né? Primeiro você tem que fazer uma limpeza, tem que identificar o que você tem de calha e depois providenciar o alargamento. Em alguns casos nós já estamos fazendo isso. Isso é importante. E também já existe projetos no sentido de fazer um desenvolvimento e abrir essas calhas que são fundamentais. Secretário, para finalizar, uma pergunta do nosso ouvinte Wilson. Ele está perguntando o seguinte, por gentileza, secretário, por que o rio, na parte central, na pergunta dele, não é feita a drenagem e também ao longo do rio Cachoeira? E ele está perguntando aqui por que em locais que é feito essa drenagem, por que o material retirado do rio é colocado na sua margem? Justamente porque depois uma chuva forte pode descer tudo de volta. É a pergunta do nosso ouvinte Wilson. Eu diria primeiro que o rio Cachoeira ele tem um tratamento todo especial, porque você tem questões de licença, alguns rios você é obrigado a fazer um licenciamento, mas eu diria que hoje qual é o trabalho que é feito? Em primeiro lugar, você traz o material para a borda do rio, tá? Limpa o rio, mas hoje nós estamos transportando isso para dois locais licenciados. Então, também foi um trabalho da prefeitura no sentido de buscar aonde eu vou depositar isso. Hoje, para você ter uma ideia, eu tô no distrito industrial, eu tenho uma base, é um terreno legalizado para colocar o material. E também no final do Intiga, lá em Araquari, na BR-280, nós também temos um outro local. Importante que existe também junto a esse trabalho um sistema de controle tecnológico que nos identifica o que é material que pode ser reaproveitado. Porque isso também é um questionamento que a gente faz, questionamento técnico. E esse material bom do Rio, o que vocês fazem com esse material? Esses materiais vão para as unidades regionais, para que a população entenda as antigas
subprefeituras para serem reaproveitados. Porque quando você tem o areia e o saibro, não tem sentido, você tem que recuperar. Quando você está com material contaminado, esse não. Esse vai exatamente para essas duas áreas que foram licenciadas e a prefeitura deixa o material nessas áreas. Secretário, daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem aqui, para quem nos acompanha pelas redes sociais, de um passeio de barco pelo Cachoeira, feito recentemente. Pergunta que faço para o senhor. O senhor acredita que num futuro próximo ou distante, a gente pode ter navegação no Cachoeira de forma constante? A gente pode ter gente banhando-se no Cachoeira, como aconteceu na década de 70, 80, ou a gente está falando de algo aqui totalmente impossível? Não, eu acho que a parte náutica vai ser uma realidade. Até porque o projeto, tá, que está sendo desenvolvido pela prefeitura, prevê isso. E então é um conjunto de fatores, o trabalho no Cachoeira, mas principalmente o suporte necessário para tu ter a utilização náutica no Cachoeira. Isso é uma realidade. Já estamos desenvolvendo os projetos. O próprio Porto Cachoeira, que já está em licitação, prevê isso. Então a ideia é trazer até a ponte do mercado público as condições para que se possa navegar. E isso faz parte, a partir do momento, do trabalho que vai ser feito de desassoreamento do Rio Cachoeira. Muito bem. Antes de encerrar, secretário, rapidamente, tem audiência pública sobre o transporte público hoje, né? Sim. Importante, qual é a expectativa do município em relação a receber as opiniões, saber do que pensa a população, né? Fazemos um convite para que possam ir à Câmara de Vereadores a partir das 19 horas, audiência pública do transporte coletivo. E o que é importante? O governo está criando uma modelagem ao longo dos últimos 2 anos. Nós contratamos a FIP, que é uma fundação de pesquisa da Universidade de São Paulo, que realizou um trabalho de modelagem do novo sistema de transporte coletivo de Joinville. Certamente nós vamos mudar de patamar, qualificar, e a eficiência desse transporte será muito melhor. O que a gente espera é que a gente conclua esse processo de licitação e a população certamente será a maior beneficiada, recebendo um transporte de qualidade, moderno, com tecnologia, porque está previsto uma mudança significativa de tecnologia embarcada, tá? Quer dizer, a população vai poder fazer pagamentos com qualquer tipo ou seja, com Pix, com cartão de crédito, cartão de débito, QR Code. Então, eu acho que isso, fora o número de câmeras de segurança que vão ser instaladas, quer dizer, é um processo que as pessoas que estão nos ouvindo possam ir à Câmara de Vereadores e até ouvir o que a Prefeitura tem a apresentar com relação à nova modelagem do transporte coletivo. A audiência pública hoje, ela é única ou acontece em outras? Não, ela é única, ela é única, mas vem um processo. É importante dizer também que existe uma consulta pública aberta, que ela continuará até o dia 21, perfeito, em que as pessoas possam conhecer qual é a nova modelagem do transporte coletivo de Joinville. Perfeito. Secretário de Infraestrutura de Joinville, Jorge Sal, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e ficamos à disposição.